que bom que você continuou aí com a gente, né? E nós queremos então continuar nesse último bloco. Que pena, já está acabando o nosso programa, né? Então nós queremos agora começar esse último bloco com a pergunta da Miriam, lá do Copa Mate, né? Desse bairro aqui da cidade, da capital Morena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Miriam pergunta: é católico quem vai à missa, novenas, mas frequenta outras religiões também? Atenção! Se nós temos que trabalhar sempre em vista da reconciliação entre os cristãos, eu diria, Miriam, que nós não podemos demonizar nada. Mas atenção, depende da religião, né? Depende da religião. Mesmo dentro do mundo reformado, nós temos grupos muito mais serenos, grupos muito mais moderados, que inclusive têm estudos bíblicos muito serenos, onde os cultos não visam atacar nós católicos, e você percebe ali uma certa serenidade. Então, volta e meia, não é um grande problema que você faça um estudo bíblico, que você esteja, né, de certa forma, fazendo uma visita. Mas atenção, o respeito recíproco pede que seja uma via dupla, ida e volta. Porque se você percebe que tem um irmão, uma irmã separada, estou falando aqui do diálogo entre os cristãos, tá? Vamos falar primeiro das religiões cristãs, Miriam, tá bom? Existe uma infinidade de gente que diz tudo e o contrário de tudo, mas aquelas igrejas mais tradicionais, aquelas igrejas de cunho mais histórico, você percebe que o diálogo flui de maneira mais tranquila. Mas eu estava dizendo que tem que ser uma dupla via, porque se a pessoa te convida para ir na igreja dela e ela se mostra absolutamente contrária a participar eventualmente de alguns momentos dentro da nossa igreja, da nossa comunhão de fé, não é justo, né? Então a gente tem que ter esse elemento da reciprocidade, não demonizar jamais o outro. Agora, é claro, existem grupos de evangélicos, sobretudo os neopentecostais, com todo o respeito e carinho que nós temos, né, que se estruturam exatamente na linha do ataque. E aí a gente não pode mais, digamos assim, aceitar essas coisas, porque o respeito que a gente dá, a gente quer também, né? A gente quer. Não podemos nos estruturar atacando as pessoas, né? Então nós temos que ter cuidado para que nenhum elemento exterior, essa que é a preocupação, o problema não é ir lá. O problema é deixar que algum elemento exterior deturpe a minha fé. Miriam, essa é a questão que está por detrás. Agora, falando não de religiões cristãs, mas, por exemplo, religiões, o espiritismo, né? E outras religiões, aqui nós estamos falando do diálogo interreligioso. As religiões, por exemplo, de influência africana, eu repito, com todo o respeito que nós temos que ter pela liberdade, nós proclamamos a liberdade religiosa de cada pessoa, de seguir a sua consciência diante de Deus. Mas acontece que nós não podemos cair no sincretismo, Miriam. Eu vou na sexta no centro espírita, quem quiser ir, pelo amor de Deus, vai. Aí no domingo eu vou à missa e eu faço uma salada de fruta, mas na verdade a salada de fruta dá certo, né? Porque ela coloca várias frutas que acabam tendo um sabor positivo. Mas não se trata, o sincretismo é uma outra coisa. Nós colocamos elementos incompatíveis juntos. Aí não dá, né? Aí não dá, né, Miriam? Porque o importante qual que é? É preservar a minha fidelidade, a minha comunhão de fé, tá? Mas essa comunhão de fé não precisa estar fechada ao diálogo com o outro. Isso que é importante. Não é que eu queira, Padre Adriano, queira uma sociedade que seja toda católica. Não, eu sempre falei para vocês e falo para todo mundo. Tem gente que não gosta de ouvir. Eu não gosto de bancada evangélica no Congresso, mas também não quero bancada católica. A questão não é essa. Mas nós precisamos saber que a religião é uma esfera importante com repercussões no público, também no privado, na intimidade de cada um de nós e, acima de tudo, o respeito. Não renunciar nunca ao respeito pelo outro, mas nós não podemos colocar alhos e bugalhos no mesmo saco, não vai dar certo. Tá? Então a gente tem que manter a integridade da nossa fé. Eu acho que é isso, Miriam. Não tem problema não que eventualmente você vá, sobretudo nesses grupos mais consonantes, onde você vai escutar a palavra de Deus, onde você vai ver que as pessoas não estão ali armadas, né? Para fazer a sua cabeça o lavar cerebral. Porque tem grupos que fazem lavar cerebral, sim. Na Igreja Católica também, tá? Infelizmente,
em determinados grupos, algumas pessoas com sérias dificuldades psicológicas e assim por diante, pode acontecer. Mas não, o nosso nível de trabalho na consciência das pessoas não pode chegar a uma lavagem cerebral como acontece com muita gente. Então temos que tomar muito cuidado para a gente não servir a Deus e ao outro, né? Tem que tomar muito cuidado aqui, porque a integridade da nossa fé é algo importante sempre a preservar, sobretudo nesse turbilhão de relativismo e de tantas propostas que a gente tem, né? Miriam, obrigado pela sua pergunta e agora nós vamos para a nossa última resposta, praticamente, que eu diria, né? Nossa última resposta que nós vamos dar é o João. O João está perguntando lá do bairro União. Interessante a sua pergunta, João. A fé realmente ajuda a curar doenças? A fé ou a espiritualidade? Olha, João, é interessante que você faça um pouco essa distinção entre fé e espiritualidade. E é uma distinção que a gente pode fazer, não separação, mas distinção entre religiosidade e espiritualidade. Todos nós temos uma espiritualidade que no fundo é aquilo, é o sumo, é o fruto, digamos assim. As nossas práticas religiosas devem fundamentar uma espiritualidade, né? E daí, nós podemos dizer, João, que realmente uma pessoa, eu sou prova disso, que uma pessoa que eu vou visitar no hospital, onde ela tem a fé, né, você percebe uma grande diferença. Você percebe a força que essa pessoa tem, a serenidade que a pessoa tem, inclusive, para afrontar a problemática do sofrimento e da dor. O sentido que a pessoa tem. Com isso, eu não quero dizer que pessoas que não tenham realmente, necessariamente, práticas assíduas de religião, que não tenham necessariamente a sua espiritualidade. Então vejam, existem inúmeras pessoas que se convertem no leito de um hospital, você sabia? Eu já fui testemunha de inúmeras pessoas que fizeram uma experiência de Deus fortíssima a partir da sua doença. Vejam que o Espírito de Deus não abandona essas pessoas porque estão distantes da fé, né? Então nós não podemos pensar que o crente tem o fiel tem o amor de Deus e o outro não tem. Todos nós temos o amor de Deus. Basta você descobrir, basta você se apropriar desse amor. Então, inúmeros estudos científicos, João, também têm sido feitos nesse sentido, de exatamente falar que a fé acaba ajudando, acaba auxiliando as pessoas no seu processo de recuperação. Então eu posso dizer para você que sim, é verdade, João. A fé, a espiritualidade da pessoa é um elemento, eu diria, essencial no seu processo de cura, tá? E aqui eu não estou falando só daquelas curas que nós estamos falando que algumas igrejas, alguns momentos que fazem, né? Que ali também pode acontecer a cura? Sim, pode acontecer. Nós temos que tomar cuidado que o charlatanismo se utiliza muito, às vezes, do poder da religião para enganar. Aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Mas sem dúvida, a fé pode curar. Esse é um elemento integrante da nossa vida de fé e a espiritualidade. João, você percebe na pessoa a diferença entre uma pessoa que busca um sentido que transcende e que dá significado, inclusive, para a própria dor que ela está enfrentando. Você vê que esse processo de recuperação é, inclusive, muito, muito mais sereno, né? Nesse sentido, eu posso dizer para você com certeza, João, é verdade. A fé pode, sim, colaborar e ajudar nesse sentido de ajudar a recuperar uma pessoa. E eu quero também, agora, já chegando aos finalmente do nosso programa, né? Exatamente agradecer para vocês que estão fazendo as nossas perguntas, que mandam essas perguntas, exatamente porque o nosso programa tem tentado, à medida do possível, alcançar o maior número de pessoas, trazendo luz, trazendo esperança. Vocês veem que a gente tenta responder de maneira simples, assim como nós encontramos a palavra, que seja capaz de trazer uma luz para o seu caminho, né? Que seja capaz de trazer uma descoberta, né? Uma luz exatamente para o seu caminho. Você viu que a pergunta do João, o João acabou de fazer essa pergunta, que realmente nos coloca diante do mistério. Como é que a fé age? Como é que a fé interage, digamos assim, com o elemento da cura, né? E esse é um elemento
que está muito presente. Muitas pessoas se reaproximam da igreja, inclusive, né, João, voltando à sua pergunta, a partir de uma doença. A pessoa cai em si, faz um caminho de busca do sentido, do significado da sua vida a partir de uma experiência de sofrimento. Então as coisas estão muito ligadas. A fé está muito ligada com a vida, João. Tudo está ligado com a vida. O sofrimento com a fé. O sentido que uma pessoa que tem fé dá ao seu sofrimento. A tentativa de unir o meu sofrimento àquilo que une a paixão de Cristo. O Cristo que sofre em mim, não só por mim, mas em mim. Então tudo isso é um significado que a pessoa vai dando. E de ressignificação em ressignificação, a pessoa encontra uma porta e sente, né? A pessoa sente uma força muito maior, né? Muito maior. Então é isso que o nosso programa tenta ser, né? À medida que vai dando respostas e que vão chegando as perguntas de vocês. E de fato chegou aqui mais uma pergunta da Joana, né? A Joana lá do bairro Rita Vieira. Obrigado, Joana, pela sua pergunta. Qual o sentido? A Joana pergunta pra gente, qual o sentido da semana de oração pela unidade dos cristãos? Essa semana já é celebrada praticamente no mundo todo, Joana. E no Brasil, ela tem sido incentivada, mas vocês percebem, eu não sei se você já percebeu, Joana, que existem internamente grupos que são bastante resistentes ao diálogo ecumênico, né? Infelizmente, tem muita gente que não segue aquilo que a igreja nos pede, né? Se pauta em visões parciais da nossa tradição de fé e existe dentro do corpo da igreja uma resistência muito grande. Tem gente até, Joana, confundindo ecumenismo com comunismo, pra você ter uma ideia. Então a ignorância, ela é mãe de muitos desastres, tá? A ignorância é mãe de muitos desastres. E a igreja tem feito esse caminho de busca da unidade dos cristãos, de paz. Nós estamos aqui na TV Imaculada, vocês sabem, sempre procurando trazer a verdade, mas uma verdade que reconcilie, uma verdade que traga paz, né? Que construa paz, né? Então, nesse sentido, às vezes a gente vai dizer uma coisa que alguém não gosta, não agrada, é absolutamente normal. O que a gente não pode fechar é a porta do diálogo e da compreensão. Então, a semana de oração pela unidade dos cristãos é importantíssima para quê? Porque nós vamos unir aquilo que nos une. Vamos ressaltar na semana de oração pela unidade dos cristãos aquilo que nos une. Então procure estar informado e você vai ver, Joana, que é muito importante esses momentos da nossa fé, né? Agora, o Nilson faz aqui, e é sempre importante também, que as perguntas de vocês cheguem para nós, mas também as considerações, tá? O Nilson está fazendo, digamos assim, uma consideração, sugerir que um católico pode ir em culto protestante é pedir para o católico ficar por lá. O católico, no geral, não tem conhecimento de nada, né? Obrigado, é o Nilson que está fazendo essa consideração. Que o católico não tem conhecimento de nada. Conheço muitos que foram visitar e hoje chamam os católicos de idólatras. Esse professor foi um pouco irresponsável ao falar que, dependendo da igreja, não tem problema. Está jogando os católicos nos braços dessas igrejas. É apenas uma opinião. Eu estou em profunda comunhão com o Papa, com os papas, com a igreja. Nós temos inúmeras iniciativas da Igreja Católica que vão de encontro a igrejas do protestantismo histórico, que vão de encontro com os cristãos orientais. Como eu disse, vocês evitem dentro do mundo reformado, né? E vou repetir, aquelas igrejas onde o confronto é aberto, onde você percebe que elas estão todas armadas. Então eu não disse para ir em todas, eu disse depende do critério. E atenção, se um católico Maria, vai com as outras, o problema não está na proposta de outras igrejas. O problema, Nilson, é que a gente tem que parar de achar que nós vamos encontrar a paz nos armando até os dentes, tá? Então eu digo, sim, um católico, sobretudo dentro do protestantismo reformado histórico, eu disse eventualmente, eu não estou falando para você ir lá todo sábado, todo final de semana. Vamos nos entender, o diálogo ecumênico, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Eu já fui, paróquias luteranas, rezamos juntos, até achei que eu estava num templo católico, né? Porque são muito parecidos. Já fui em igreja batista, igreja metodistas, eu estou falando sobretudo do mundo reformado, digamos, mais histórico, né?
Então, nesse sentido, a semana de unidade, de oração pela unidade dos cristãos, Nilson, não é um encontro para eu converter o outro. Esse é o problema, né? Se você não está sólido na sua fé, é óbvio, você precisa se formar muito mais, mas não vai ser o você ir num culto que vai fazer isso. Significa que você tem bases muito frágeis. Então, eu concordo que em determinados grupos e denominações se deve evitar, Nilson, nisso. Eu estou de acordo com você. Achei bonito da sua crítica que você está preocupado com aqueles católicos que têm pouca formação, que na verdade eu também concordo com você que é a maioria, né, dos nossos católicos. Mas é como eu disse, sobretudo o protestantismo reformado histórico, existe um diálogo muito frutuoso e você vai perceber isso na semana de oração pela unidade dos cristãos, tá? Muito obrigado, Nilson, pela sua crítica, pela sua participação, e são sempre bem-vindas, tá? São sempre bem-vindas. E nós estamos caminhando, então, para os finalmente do nosso programa Respostas, e eu agradeço imensamente a vocês pela sua participação, pela pergunta que você está sempre nos enviando, e eu quero agradecer também, né, a Maria Alexandre, né, que fez o curso de teologia, que diz que descobriu esse programa sábado passado e está amando, dizendo que necessitamos desse espaço, porque como igreja católica nós somos um tanto preguiçosos, concordo com você, a começar por mim. Maria Alexandre, muito obrigado pela sua participação, pela sua consideração, e continue amando o nosso programa, continue junto com a gente. Então você sabe que nós celebramos ontem a Nossa Senhora Auxiliadora, né? Nós tivemos um grande evento lá na UCDB, na Universidade Católica Dom Bosco, e eu quero pedir no final desse programa hoje a bênção de Deus exatamente por intercessão dela. Você que nos acompanhou nesse programa até esse momento, no final deste programa, invocar por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora as bênçãos de Deus sobre você, sobre sua família, sobre seus projetos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Auxiliadora, auxílio dos cristãos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, gente. Muito obrigado.